A lição anterior focalizou a importância da verdade e da compreensão. A lição desta semana examina a esperança da perspectiva da verdade bíblica sobre Deus, que é a fonte da verdadeira esperança. Olá! Sempre que você clica nesse canal, você favorece as condições para que a gente continue esse trabalho e nos fortalece no propósito de melhor promover a compreensão e a metodologia a ser apresentada a cada semana na lição da Escola Sabatina. Eu peço que você, inclusive, compartilhe e escreva aqui embaixo daquilo que você está gostando. Já agradeço as pessoas que estão compartilhando o nosso canal, estão interagindo conosco. É importante essa interação, porque fortalece e nos motiva para cumprirmos mais ainda e melhor esta missão. Olha, a esperança é indestrutível e esse tema para essa semana é muito importante porque tem a ver com a nossa relação de fé com Deus. O texto de Romanos 5, verso 5, eu destaquei algumas coisas que eu considerei importantes na hora da leitura. Observe aí na tela. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. 3 coisas importantes eu destaco aí no verso. Vamos lá, tente você encontrar 3 coisas importantes. Escreva aí com as suas próprias palavras. Dê uma pausa aí no vídeo. Ok? Dê uma pausa. Pronto, agora que você voltou, tente ver se as suas 3 palavras aí, as 3 coisas que você marcou como importantes, coincidem com a minha percepção também. Não precisa ser a mesma, mas a minha percepção no verso é o seguinte: que a esperança não decepciona, primeira coisa. Segunda coisa, que o amor de Deus não falta. E terceira coisa, que o conforto estará presente no meio da provação. Tranquilo? Deixe isso aqui como um importante marco para a sua abordagem da lição nessa semana, junto com a sua unidade. Quais são os temas? 2 temas permeiam a abordagem da lição nessa semana. Primeiro, a compreensão do plano da salvação e a compreensão de quem Deus é. Parece ser a mesma coisa? Sim, tematicamente, se nós considerarmos que Deus elaborou o plano da salvação, está tudo muito ligado, mas é importante que você compreenda nessa abordagem o que é o plano da salvação e como Deus age em relação a esse plano, ok? Qual é a principal mensagem da lição dessa semana? Tenha esperança, ou tenham esperança. Essa é a principal mensagem. E qual a principal pergunta que eu faria na lição dessa semana? Por que não devemos perder a esperança? Ok? Essas 2 questões bem colocadas na unidade ajudam-nos a manter o foco na abordagem desse tema para essa semana. Dentro da abordagem da principal mensagem, que é tenham esperança, eu destaco aquela frase de Abacuque. Lembram a história de Abacuque? Ele perguntou, ele questionou: até quando, Senhor? Mas no final do livro, no capítulo 3, verso 17 e 18, ele tem uma declaração extraordinária. Porque ainda que, olha aí na tela, acompanhe esse verso, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Extraordinário esse texto. Em outras palavras, ele está dizendo: ainda que eu esteja no pior crisol da minha vida, eu exaltarei a Deus como meu Senhor e Salvador. Isso é esperança indestrutível. Um ponto importante que você deve destacar também é que o livro de Abacuque, ele quebra um mito. Qual é o mito? De que os que creem em Jesus estão livres de problemas. Isso é um mito. É claro, no mundo nós vamos passar por aflições. Jesus já nos preveniu sobre isso. Mas ele também disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos agora à principal pergunta: por que não devemos perder a esperança? E aí, para isso, você vai usar as abordagens de segunda a quinta-feira. E eu coloco essa abordagem de segunda a quinta-feira como tema, não como uma sequência de dias, ok?
O que eu vou apresentar agora está inserido em todo o estudo de segunda a quinta e que responde essa pergunta. Por que não devemos perder a esperança? Primeiro, porque Deus age. As ações de Deus, por exemplo, olha a história de Jó. Olha a história dos judeus no exílio. Comente sobre isso na classe. Você vê a ação de Deus no meio do crisol. Outra coisa importante, por que não devemos temer ou perder a esperança? Porque você conhece quem Ele é e sabe o que Ele faz. E eu pergunto para você, quem é Deus para você? Essa pergunta é importantíssima. Fará diferença no seu comportamento quando estiver no crisol. Quem Ele é e o que Ele faz? A lição responde, Ele é Emanuel, Deus conosco. O que significa? Que Ele não está no trono olhando você no crisol. Significa que Ele entrou no fogo com você. Entenda isso. Emanuel significa que no meio das provações Ele está com você, não está olhando para você. O outro ponto importante, isso Isaías declara no capítulo 41, que você pode comentar na lição, é que Ele elege, Deus age. Ele elege, Ele congrega, Ele sustém, Ele dá vitória, ajuda e redime. Essas ações de Deus na minha e na sua vida são percebíveis e estão descritas no livro de Isaías como uma prova contundente de que ele experimentou também essa esperança indestrutível. Uma outra coisa, a presença do Senhor conosco nos dá esperança. E ele diz assim, me achareis quando, complete aí o verso, me achareis quando me buscar de todo o coração. Você tem buscado a Deus de todo o seu coração? Esse é o caminho do encontro, ok? Não encontre, você não vai encontrar Deus buscando Ele de forma aleatória, sem estar intencionado a isso. O seu coração precisa estar voltado para Deus. Essa é a melhor maneira de encontrá-lo. Seus planos, dentro das ações de Deus, o que Ele é, o que Ele faz, a sua presença e seus planos. Quais são os planos de Deus? Olha, observe, por exemplo, o cativeiro babilônico. Não é por acaso que aconteceu o cativeiro, mas Deus agiu e Ele libertou. Então, essas ações descritas na lição dessa semana, na lição 7, você pode comentá-las com a sua unidade de ação. E, finalmente, a parte mais importante que eu considero na lição dessa semana é a disciplina. Escute, na disciplina, Deus está ensinando a gente a entender como Ele é. Deus está nos ensinando na provação. E a leitura da pergunta 9 na lição, que vem, pegue sua lição aí. Leia através dos óculos de Hebreus 12, 1 a 13. Leia esse texto e responda. Qual é a fonte da disciplina? Qual é a nossa resposta à disciplina? E qual é o objetivo da disciplina? Olha só, eu aprendi um pouquinho mais do que eu li. Porque a lição propõe 3 perguntas. Eu apresento aqui para vocês 4 respostas. Primeiro, Ele está pedindo para eu imitá-lo. Olhe firmemente para Ele. Isso é discipulado. Ele está nos dizendo o quanto nos ama. Então, você acredita nesse amor? Persevere olhando para Ele. Ele está nos aproveitando para a santidade. Aliás, esse ponto é importante. Leia de novo esse verso 10 do capítulo 12. Exercite-se, porque isso é a prática da santidade. E, finalmente, Ele está semeando fruto pacífico, suporte, aprovação. Capítulo 12, versos 11. Muito bem, você pode voltar ao vídeo aí e revisar, que eu falei rápido dessa vez, porque as informações nessa lição dessa semana são muitas e são importantes. Mas eu finalizo com a frase desta semana, que é o meu aprendizado. Não é que a esperança seja a última que morre. Ela não morre. Minha esperança é o Senhor, se eu estiver nele. Ok? Não esqueça disso. A gente conhece esse ditado. A esperança é a última que morre. Não. A esperança é indestrutível. Ela está no Senhor. Que Deus te abençoe. Nos já encontramos na próxima semana, vendo o invisível, a lição 8. Mas enquanto isso, comente com a sua classe, se sobrar um tempinho aí, como nossa compreensão do caráter de Deus nos ajuda a manter a esperança em meio ao crisol. Você conhece a Deus? Então você vai suportar melhor a provação, porque você sabe que Ele está lhe disciplinando para a santidade. Um grande abraço e até a próxima semana. Em 2018,
eu recebi de maneira inesperada a notícia de que a minha irmã havia falecido. Foi extremamente complicado, desafiador naquele momento. Recebi a notícia, que não era esperada, de que eu perdi alguém que era importante. Um ano depois, eu recebi a notícia, no mês de setembro de 2019, que meu pai havia ficado doente. Eu fui às pressas vê-lo em São Luís, fui visitar, vi a situação de perto, conferi como ele estava. Fiquei alguns dias com ele e disse as seguintes palavras quando eu me despedi. Pai, daqui a um mês eu venho aqui ver o Senhor. Daqui a um mês eu volto para poder ajudar o Senhor mais uma vez aqui. Me despedi, foi uma despedida muito dolorosa, só que eu não sabia que eu não veria mais o meu pai. Mês seguinte, alguns dias do mês de outubro para novembro, o meu pai não resistiu a uma parada cardíaca e faleceu. Então, quando eu recebi essa notícia, já era desafiador receber a notícia da minha irmã. Quando eu recebia do meu pai, foi extremamente complicado. E aí vem os questionamentos, as perguntas. Porém, algo me confortou, algo me trouxe paz. A minha mãe me falou que quando meu pai estava nos momentos finais, nos últimos dias, sentindo muita dor, ele orava e ele colocava a mão de Deus para guiar a vida dele. Foi assim que eu recebi esperança indestrutível. Eu entendi que, apesar das lutas, apesar da perda, apesar da separação, Deus me confortou trazendo esperança de reencontrar o meu pai nas mansões celestiais. Eu sou o pastor Jeremias e foi assim, provado pelo fogo, que eu aprendi a confiar.